muito boa tarde, sejam bem-vindos a este podcast do projeto Ocean Calling, promovido pela Sociedade Ponto Verde. O meu nome é Ana Isabel Trigo Moraes, eu sou CEO da Sociedade Ponto Verde e tenho a honra de ter comigo aqui para a conversa de hoje a Senhora Secretária de Estado do Ambiente e da Ação Climática, o Senhor Diretor da Direção-Geral de Recursos Naturais e um representante do vencedor desta iniciativa que se designou por Ocean Calling. Bem-vindos todos. Eu começava, enfim, por agradecer o convite à Direção-Geral dos Recursos Naturais por ter desafiado a Sociedade Ponto Verde a participar num projeto que visa essencialmente incentivar o aparecimento de projetos de embalagens que contribuam para reduzir o impacto da atividade humana no mar e, sobretudo, reduzir o lixo marinho. É com muito gosto que também tenho aqui a Senhora Secretária de Estado, que com certeza está muito a par de todos estes temas. É a nossa expectativa que veja com muito bons olhos mais um projeto da Sociedade Ponto Verde, desta vez e ainda que inserido no nosso programa de ID e nas nossas estratégias de sensibilização e comunicação, desta vez não só ao cidadão, mas também aos industriais que utilizam estas embalagens, em que estamos a tentar, de facto, agir numa outra ponta da cadeia de valor para obtermos o que todos queremos, que é obtermos um ganho ambiental nesta matéria. E, por fim, agradecer também ao António Maé, hoje o nosso galardoado, por ter participado e estar connosco em direto de França neste concurso e ter apresentado esta solução. Esta nossa conversa pretende ser uma conversa descontraída e para falarmos um bocadinho do nosso propósito e porque é que também todos nós estamos preocupados com o oceano, sendo que Portugal tem já essas preocupações desde muito na sua atividade, uma vez que somos um país, até com a nossa vocação para o turismo nacional e internacional, que quer cuidar muito bem do seu ambiente e sobretudo da sua costa marítima e das suas praias. Sejam, portanto, muito bem-vindos mais uma vez e eu começava, Senhora Secretária de Estado, por lhe colocar aqui só 2 ou 3 questões para ouvirmos também a sensibilidade do Governo e da Senhora Secretária de Estado em representação também do Ministério relativamente a estas matérias. E depois vamos para o final explicar um bocadinho melhor o que é esta embalagem Silic da empresa Storopac, de facto vem ajudar a conseguirmos atingir o nosso propósito e o nosso objetivo. O Sr. Secretário de Estado, gostava de lhe perguntar como é que vê a utilização destas ferramentas, que no fundo são ferramentas de inovação e de incentivo e de aceleração de inovação, como esta parceria que temos com a Direção-Geral, para atenuarmos e contribuirmos para o objetivo final, que é protegermos os nossos mares e lutarmos contra o lixo marinho, desta vez olhando também para o papel da embalagem. Antes de mais, eu quero agradecer o convite que me foi proporcionado para estar aqui presente e partilhar convosco um bocadinho o que é a nossa visão aqui no Ministério do Ambiente e da Ação Climática sobre as matérias relacionadas com o lixo marinho. Mais concretamente, no nosso caso particular, nós estamos particularmente focados naquilo que é o material que representa cerca de 80% a 85% do lixo marinho que hoje está presente nos nossos oceanos, e de facto que é, sem dúvida, o material plástico, e portanto qualquer ação que tem que ser desencadeada a esse nível tem que obviamente começar em terra, a montante, e portanto eu diria que projetos como este que o OceanWise está portanto, a incentivar e a alavancar, digamos assim, é uma das várias componentes que nós temos que olhar com particular atenção quando nós falamos da atuação sobre estes materiais. De facto, nós entendemos que a atuação tem que ser obrigatoriamente uma atuação combinada e de uma abordagem sistémica a este problema, porque é um problema sistémico no sentido que toca várias áreas da nossa sociedade, do nosso modelo socioeconómico, vai desde a extração da matéria-prima, neste caso a esmagadora maioria dos plásticos são feitos a partir de combustíveis fósseis,
até à parte do cidadão, da atuação do cidadão. Não falo até sequer do consumidor, embora obviamente também tenha aqui um papel importante, mas também o cidadão e a maneira como ele se desfaz deste tipo de produtos que compõem a esmagadora maioria do lixo marinho, e obviamente passando pelo papel da própria indústria e do próprio retalho também, que comercializa estes produtos, e portanto a abordagem tem que ser obrigatoriamente combinada. Tem que ser combinada do ponto de vista de instrumentos políticos na área da redução, e isso passa muito pela questão da proibição de determinados produtos feitos a partir de materiais plásticos de fontes fósseis, proibição de determinados produtos descartáveis que neste momento não fazem muito sentido serem feitos num material que é indestrutível praticamente. Por outro lado, passa também pela questão da reutilização e de dar realmente um impulso muito substancial, e isso é o que a Comissão Europeia tem trabalhado também, aos sistemas de reutilização, falando mais concretamente no âmbito das embalagens, por exemplo, e depois passa a um terceiro nível pela reciclagem. Mas eu diria mais que passa também por uma abordagem combinada, que é a abordagem da regeneração, que é um assunto que pouca gente toca, que está muito ligado a uma área que é a área da bioeconomia. E, portanto, há aqui uma combinação que deve ser cada vez mais explorada, não só a questão da reciclagem, e aí a reciclagem temos de facto de pensar em produtos e materiais cada vez mais simples e se calhar limitados em termos de diversidade, que é uma questão, que pode ser abordada, por exemplo, no âmbito das diretivas de ecodesign, ok? E por outro lado, temos que abordar a questão da regeneração com cada vez maior propriedade. Porque o que nós não podemos ter é um mercado a ser inundado de materiais ditos compostáveis, biodegradáveis, etc., que depois só o são de facto em ambientes muito, muito particulares. Ou seja, o que eu quero dizer, de maneira mais simplista, temos que avançar na inovação e na investigação e desenvolvimento para materiais verdadeiramente regeneráveis e que sejam verdadeiramente degradáveis em ambiente natural. E falo, por exemplo, eu já dei este exemplo noutros locais, há muitos plásticos na natureza que nós simplesmente chamamos de coisas diferentes. As escamas dos peixes é um tipo de plástico, as unhas que nós temos nas mãos é um tipo de plástico. Se pensarmos bem, uma matéria plástica, não é? Completamente degradável em ambiente natural. Portanto, eu acho que, e há outras, soro de leite, etc. Portanto, nós temos de facto trabalhar a múltiplos níveis. E projetos como este, da Oceanwise, e iniciativas como a indústria, e já agora saúdo os vencedores da iniciativa, como é óbvio, temos que avançar cada vez mais nesta matéria e caminhar de facto para pensar estes múltiplos níveis. Não pensar só na embalagem e no material que a compõe e na descartabilidade desse material, mas pensar a um nível de como é que eu posso reduzir, como é que eu posso reutilizar, como é que eu posso reciclar ou regenerar. Eu penso que só assim é que vamos verdadeiramente entrar numa economia circular dos plásticos. Muito bem. Muito bem, muito obrigada. Eu talvez perguntasse agora ao José Manuel Marques como é que do lado da Direção-Geral e, enfim, dos objetivos que levaram ao desenvolvimento deste projeto colaborativo europeu, como é que sente, ou como é que avalia o estado das coisas em Portugal no que diz respeito ao impacto ambiental, sobretudo das embalagens, que nós sabemos e é a grande preocupação da sociedade Ponto Verde, mas diria como é que vê o caminho que temos percorrido neste esforço de tratar a questão do lixo marinho e como é que no seu entendimento e da Direção-Geral este projeto particular e outros projetos desta natureza podem vir ajudar a contribuir para este objetivo que é um objetivo nacional e europeu e eu até diria de um objetivo de todos nós. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite que nos fizeram estar aqui presentes. Para nós é um gosto partilhar desta discussão e desta conversa sobre um assunto que é um assunto muito, muito importante para a DGRM. A DGRM é a autoridade para garantir o bom-estado do ambiente marinho e a DGRM é uma organização que tem em si a pesca, portanto é a autoridade de pesca simultaneamente, onde muitas destas questões se jogam e se desenrolam.
mas tem também dentro de si um departamento sobre sustentabilidade do meio marinho para garantir que a economia, que o setor económico que nós, enfim, representamos e que nós temos a nossa responsabilidade, tem e vai evoluir no sentido da sustentabilidade, garantir a sustentabilidade ecológica, ambiental e também a sustentabilidade social. O problema do lixo marinho é um problema gravíssimo nos oceanos, é um problema, todos nós sabemos, nós aqui em Portugal não o sentimos assim tanto, porque as nossas águas são águas que de uma forma geral estão relativamente em bom estado. Temos problemas com o lixo marinho, mas nada que se compare com o que acontece no Sudeste Asiático ou noutros países ali do Índico. Mas é um problema, sabemos, gravíssimo, muito grave para a sustentabilidade dos ecossistemas marinhos, com reflexos dramáticos, não só na biodiversidade selvagem, mas também na biodiversidade que sustenta atividades económicas, como é o caso da pesca. E por isso para nós, e outras, como o caso do turismo também, não é? Por isso para nós o problema do lixo marinho é um problema que levamos muito a sério. Quando nós olhamos para o problema do lixo marinho e para toda essa dimensão, dada a enormidade do problema, a sua vastidão, o conjunto de coisas que estão envolvidas no lixo marinho e de fenómenos, sempre achamos que deveríamos olhar para este problema de uma forma mais focada e parcelar, digamos como nós costumamos às vezes dizer em gíria, que um elefante se come aos bocadinhos e às postas, e nós então privilegiamos não uma visão holística, embora que a tenhamos, mas para resolver os assuntos, começar por ir assunto a assunto e ver como é que o podemos resolver. E o assunto das esferovites, dos poliestirinos expandidos, é um assunto muito, muito preocupante. São materiais que têm longa duração nos ecossistemas, que se degradam, não se degradam tão finamente como o plástico, mas têm outro tipo de impactos e que estão muito presentes na atividade pescatória, na pesca, não é? O que nós tentámos desenhar aqui dentro foi ver como é que nós vamos juntar todos os parceiros nisto, com um olhar dos países com os quais nós, enfim, temos afinidades geopolíticas, digamos assim, os países do Arco Atlântico, e conjugar esforços ao nível das administrações públicas, do setor privado, das ONGs, saber como é que nós todos podemos pensar isto, focando-nos no problema da esferovite, para já. E, portanto, o projeto Oceanwise resulta daí. E, evidentemente, as caixas de peixe foi o nosso objeto. Eu este ano, isto vem, enfim, estava de férias ali em Porto Covo, e estava a ver uma pessoa que estava a reconstruir a casa, um pescador, e estava a usar para os entulhos as caixas de peixe que vinham ali da praça, mesmo ali ao lado, não é? Evidente, estão a ver o que é que acontece, uma caixa de peixe cheia de entulho. A reutilização, às vezes, temos que perceber que tipo de reutilização é que fazemos, porque as caixas estavam a ser todas partidas e o oceano era logo ali a umas dezenas de metros. Portanto, nós olhámos para tudo isto, focámos nas caixas de peixe e noutros tipos de produtos, e para isso este projeto envolve 13 parceiros de 5 países, cerca de 35 pessoas estão a trabalhar no projeto, já teve 15 workshops nestes 5 países, envolveram centenas de pessoas nestes workshops e tiveram como finalidade, numa primeira fase, identificar os problemas, numa segunda fase, definir prioridades, numa terceira fase, construir soluções. O objetivo é impedir que estes materiais cheguem ao mar, cheguem aos oceanos. E por isso é que tivemos aqui nesta componente que foi da responsabilidade da Sociedade Ponto Verde e no conjunto dos parceiros todos que participaram no projeto. Esse seu último comentário permite-me fazer aqui a ligação para o Antoni, para o convidar a falar um pouco sobre o projeto vencedor e sobre a sua Cyclic, sobretudo descrevendo um pouco o que é esta tecnologia desta embalagem que nos vai ajudar a tratar produtos alimentares muito sensíveis, sem que essa embalagem corra o risco de contribuir para um aumento do lixo marinho. E, portanto, Antoni, porquê esta embalagem, porquê esta tecnologia e porquê começar com este produto alimentar sensível? D'accord.
Donc, je vais vous proposer, je vais vous montrer d'abord toute la démarche de travail et tout le travail de notre société au niveau de trouver ces nouveaux emballages pour correspondre aux besoins et pour résoudre les problèmes de pollution des océans. Donc, je voulais déjà vous remercier de participer à ce podcast. Je voulais vous remercier OceanWise et Ponto Verde pour le prix. Ça va beaucoup nous aider au déploiement de cette nouvelle solution. Et donc, moi, je travaille chez Storopack. Je suis responsable développement durable et matériaux en recherche et développement. Donc, comme vous voyez, c'est très, très lié, matériaux et développement durable chez nous. Voilà, donc Storopack, on est une société spécialisée dans les emballages de protection, donc aussi bien au niveau protection des équipements que protection des denrées alimentaires depuis des années. On est une société familiale, donc depuis longtemps, on a une forte culture de développement durable. Nous participons à de nombreuses initiatives, Alliance to End Plastic Waste, donc pour trouver des solutions aux déchets dans les océans partout dans le monde, Big Blue Ocean, ça c'est plus au niveau européen, et Operation Clean Sweep. En termes de matière, juste pour vous donner le statut déjà et le fait qu'on travaille depuis longtemps sur ces problématiques, nous sommes déjà depuis 2019 à 30% de nos matières premières qui sont recyclées, et notre objectif c'est passer à 50% en 2025. Et nous avons toute une gamme de solutions que nous proposons qui sont liées à l'économie circulaire. Donc, on a toute une gamme déjà de produits qui sont réutilisables. On propose ça à nos clients pour un certain nombre de marchés, entre autres l'automobile. Tout ce qui fait des allers-retours entre les usines, c'est des réutilisables. Et nous avons aussi un gros travail sur… quelquefois, on ne peut pas utiliser de réutilisables. On a toute une partie aussi d'emballages qui sont recyclés, par exemple, ou pour l'EPS, le polystyrène. Aujourd'hui, on a développé notre propre matériau et notre propre filière de recyclage en interne avec un matériau 100% recyclé. On est les seuls à faire ça. Voilà. Donc, il y a le réutilisable, le recyclable et également tout ce qui est renouvelable, donc utiliser des matériaux biosourcés et compostables. Et c'est ce qu'on vous propose avec la cyclique bio. Voilà. Donc aujourd'hui, juste pour les cycliques, il faut savoir qu'on a lancé toute une gamme en fait, de cycliques. Aujourd'hui, d'abord, c'était déjà éco-conçu pour utiliser moins de matière, plus légère, plus ergonomique, éviter les sangles pour la fermeture. Donc, on a cette gamme-là qu'on a déjà lancée. On a une gamme en polystyrène classique, d'accord. On a du recyclé, ça s'appelle Chemcycling. On a travaillé avec BASF pour avoir du recyclé. Et on a la version biosourcée compostable, qui, elle, est plus complexe, qui met plus de temps à se développer. Et on a besoin de gens comme vous, justement, pour la déployer, pour qu'elle soit connue. Et voilà. Donc, alors juste pour vous dire, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de polystyrène expansé, pollution des océans. Il faut savoir que le polystyrène expansé utilisé depuis de nombreuses années, mais c'est parce qu'en fait, il apporte la meilleure solution au niveau de la conservation des aliments et surtout une hygiène parfaite. C'est pour ça qu'il est beaucoup utilisé, ce polystyrène expansé dans les aliments. Et il faut savoir que la problématique de pollution des océans n'est pas nouvelle et nous, avec tous les confrères de l'industrie qui produit ces polystyrènes expansés, depuis des années, on a travaillé à améliorer la filière de collecte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la filière de collecte et de recyclage du polystyrène expansé est l'une des meilleures en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une très très bonne collecte quand même du polystyrène expansé pour les casse-poissons et souvent c'est recyclé. On parlait de bâtiment, mais dans le bâtiment, etc., c'est recyclé. Voilà. Mais nous, on a analysé quand même tout ça et on observe comme vous qu'il y a des pollutions de PSE malgré ces filières qui sont censées être maîtrisées. Donc, ça veut dire que ce n'est pas maîtrisé à 100% aujourd'hui. Donc, le but, c'est de trouver une solution à cette problématique. Donc, on a analysé et en fait, on se rend compte que tous les utilisateurs de PSE aujourd'hui n'ont pas accès à des solutions faciles de traitement des déchets. Il y a surtout les gros acteurs dans le monde de la pêche qui ont accès à ces compacteurs de PSE et ce recyclage, cette collecte. Par contre, il y a de nombreux territoires dans le monde qui n'ont pas accès à ces filières de recyclage. On peut donner un exemple simple, par exemple, les îles, les petites îles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens de compacter sur place. Ils sont obligés de ramener tout le PSE sur le continent. Donc, on imagine très bien qu'il peut y avoir des pertes de déchets dans la nature, ce qu'il faut recycler au plus près. Donc, typiquement,
dans ces cas-là, il faut trouver une solution alternative. Et pour nous, la meilleure solution pour pouvoir traiter au plus près de l'utilisateur final, c'est d'avoir une solution compostable. Donc, compostable, ça veut dire que la caisse en bio expansée, elle a été contaminée, elle est sale avec des déchets organiques et on la met en compost avec tous les déchets organiques et ça devient un compost. Voilà. Donc, on va dire dans les îles, par exemple, il y a quelquefois pas ces composteurs industriels. Donc, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a des solutions de composteurs domestiques ménagers. C'est des tout petits composteurs et nous, on a travaillé en partenariat avec des fabricants. Et aujourd'hui, il faut savoir que notre caisse bio, la cyclique bio, elle se composte en 12 heures. En 12 heures, on a un compost, ça s'appelle un compost immature. Donc, il ne va pas fertiliser les terres, mais après, on peut le transporter à pas cher. Il ne prend pas beaucoup de place et on met ce compost dans des composteurs industriels et ça va ensuite fertiliser les terres. Donc, en fait, c'est une solution vraiment qui permet de traiter le déchet d'emballage au plus près de l'utilisateur final et donc d'éviter qu'il y ait des déchets sauvages. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est notre principe de cyclique bio aujourd'hui. Muito bem. Sim, senhora. Muito obrigada, Antoni. Eu agora perguntava à senhora Secretária de Estado, enfim, o que lhe parece dever ser o papel não só de entidades gestoras como a Sociedade Ponto Verde e também organismos da administração e a iniciativa privada para acelerar a inovação, mas numa aceleração que traga ao mercado resultados e soluções que as próprias empresas embaladoras necessitam. Este próprio projeto do Cyclic, esta caixa para acomodar peixe, ainda está numa fase de desenvolvimento e vai continuar este projeto até se encontrarem soluções que garantam a sua melhor reciclabilidade em ambiente marinho, por exemplo. Mas a minha pergunta tinha a ver como é que sente o papel do seu governo, o papel do Ministério, do conjunto dos ministérios, como fator de aceleração dessa inovação. É porque nós precisamos de acelerar a inovação, precisamos de ter soluções mais rápidas que nos permitam ter melhor embalagem mais rapidamente, até porque nós sabemos que temos grandes desafios pela frente, como já teve a oportunidade de referir, em matéria de economia circular, mas também em matéria de encontrar alternativas que substituam embalagens que nós sabemos que vão deixar de poder ser utilizadas, nomeadamente aquelas cuja componente mais forte é o plástico. E, portanto, o que podemos todos fazer, e neste caso o que podemos esperar para acelerarmos essa inovação e fazermos com que ela possa acompanhar, digamos, aquilo que são os resultados da legislação, quer nacional, quer europeia, que têm impacto direto, enfim, nas empresas e nas indústrias que precisam desenvolver embalagens com base na inovação. Muito bem. Bom, sobre inovação, propriamente dita, inovação e desenvolvimento, obviamente que o Ministério da Ciência terá uma palavra a dizer nesse aspecto e também tem estado a trabalhar, inclusive tiveram iniciativas ao longo da última legislatura relacionadas com os laboratórios de economia circular e os collabs direcionados e estão a funcionar direcionados para essa matéria, inclusivamente com a persecução de alguns programas como por exemplo o CIFID, que também tem sido uma ferramenta muito importante para acelerar o ID nas empresas, sobretudo nas pequenas e médias empresas. A questão está em nós modelarmos, digamos assim, ou fazemos o nudging correto da investigação e desenvolvimento para as áreas que realmente representam desafios substancialmente importantes a nível ambiental, como é este o caso dos plásticos, muito em linha com aquilo que eu falei ainda há pouco, não é? Com a questão de, ok, temos que reutilizar, mas como é que reutilizamos? Em que medidas é que faz sentido reutilizar? Que sistemas é que têm que estar montados de maneira a permitir essa reutilização? E às vezes as respostas são bastante simples, outras mais complicadas, é certo. Eu acho que Portugal tem que trabalhar, tal como a Comissão Europeia tem estado a trabalhar, embora com diversos avanços e recuos, mas eu acho que no essencial, eu acho que todos concorremos para o mesmo objetivo, simplesmente temos maneiras ou abordagens, se calhar ideias diferentes de como é que nós chegamos lá, não é verdade? Mas eu acho que Portugal tem que trabalhar ao lado dos seus congêneres europeus, mas também por si só, fazendo as suas próprias medidas, quer do lado da oferta, quer do lado da procura, se é que queremos utilizar os termos mais económicos da economia, não é? Nesta matéria. Bom,
Do lado da procura, eu acho que a ambição regulatória que existe e que está em cima da mesa hoje, em termos de instrumentos de política pública, quer do ponto de vista voluntário, que são muitos, todos os diversos acordos para a utilização circular dos plásticos que têm surgido um pouco por toda a Europa, juntando mais ou menos membros europeus, juntando mais ou menos indústria, todos esses, acordos servem para estabelecer a ambição. Eu acho que são importantes. São acordos voluntários, não há aqui uma adesão obrigatória, uma penalização por não se cumprir aquelas ambições, mas são muito importantes em termos de ambição. Estabelecem ali uma meta, um objetivo comum a todos os parceiros que subscrevem aquele acordo. Depois temos os instrumentos regulatórios. E aí, sem dúvida, todas estas diretivas que estão em cima da mesa e que têm tido, de facto, têm sido sujeitas a, não posso dizer de outra maneira, lobbies brutais relacionados com esta área, porque nós não podemos esquecer de uma coisa, e aqui faço um parênteses. A indústria dos combustíveis fósseis, neste momento, sabe perfeitamente que está aqui debaixo de fogo, devido, obviamente, às alterações climáticas e ao seu papel na contribuição para as emissões de gases de efeito de estufa relacionadas com as alterações climáticas. E, portanto, obviamente, que a indústria procura olhar para outras áreas onde eventualmente poderá diversificar. E tem surgido uma série de artigos, inclusivamente na imprensa internacional, que já começam, de facto, a dar sinais de que há aqui um desvio de interesses do lado da utilização de combustíveis fósseis do ponto de vista energético, não é? Os combustíveis na nossa mobilidade, na indústria, etc., para começar a diversificar o portfólio de aplicação do crude, digamos assim. E, de facto, o plástico tem sido visado nesse aspecto. Existem vários estudos, até muito recentes, que apontam para um aumento substancial do peso da indústria do plástico nas emissões de gases de efeito de estufa, de 6% para 20% em muito pouco tempo, se o business as usual continuar. E, portanto, obviamente que isso preocupa. E isso é mais uma chamada de atenção quando nós estamos num momento, início da década 2030, que é crucial para toda a ambição que nós queremos ter em termos de neutralidade carbónica na União Europeia. Temos, de facto, que pensar a sério nestas diretivas que estão agora a surgir, a diretiva de embalagens, a diretiva de plásticos de uso único e a diretiva do ecodesign, e ser de facto os instrumentos regulatórios que empurram a inovação e desenvolvimento para a frente e que a forçam a acontecer, porque senão de outra maneira será muito difícil nós conseguirmos lá chegar. Isto do lado da procura. Do lado da oferta, Portugal, obviamente que eu podia falar de todo o financiamento que está a ser preparado a nível da famosa bazuca e também do próximo quadro financeiro plurianual, que obviamente vai ter uma extraordinária componente na área de ambiente e na área da ação climática. Mas eu também tenho que falar daquilo que Portugal tem feito, e Portugal tem dado passos, apesar para alguns se calhar tímidos, mas eu acho que têm sido passos interessantes do ponto de vista de apoiar quer empresas, quer iniciativas de associações, etc., muito ligada à economia circular, muito ligada à ideia em materiais. Nós tivemos apoios, por exemplo, via Fundo Ambiental, muito interessantes, que olharam para materiais alternativos de embalagem. Por exemplo, houve projetos que nós apoiámos na área da utilização, por exemplo, micélio de cogumelos como material de base para embalagens para alimento, e portanto esse é o papel que Portugal tem feito no âmbito fundamental, e também tinha que falar, por exemplo, no âmbito dos EA Grants, do programa EA Grants, que ainda muito recentemente nós apoiámos através desse projeto, desse fundo, com 1 milhão de euros, cerca de 6 projetos direcionados para o combate ao lixo marinho. Portanto, fundamental, os EA Grants, na área da economia circular, na área da gestão de resíduos, todos os quadros financeiros plurianuais, eu acho que Portugal tem dado passos muito interessantes para apoiar a inovação e desenvolvimento nas empresas nesta matéria.
Muito bem, eu acho que nós vivemos agora aqui uma espécie de um tempo que nos traz este sentido de alguma urgência para tomarmos um conjunto de medidas e para podermos de facto atalhar, enfim, este crescimento exponencial que temos vindo a assistir do impacto ambiental do desenvolvimento de muitas das atividades e portanto é com gosto que registro que há também uma preocupação quanto ao investimento em inovação e à aceleração da inovação alargada e integrada por um conjunto de projetos desenvolvidos não só pelo Ministério do Ambiente, mas também por todas as outras áreas ligadas a estas iniciativas que podem trazer o contributo que nós precisamos todos, cada um no seu lugar, mas que nos oriente para o ponto onde nós queremos chegar. Nós estamos a ficar com pouco tempo, eu agora desafiaria aqui o José Manuel a partilhar connosco o que é do ponto de vista da sua direção-geral, são os próximos grandes desafios mais imediatos que nós teremos que considerar para conseguirmos de facto proteger cada vez mais este nosso riquíssimo património que é o mar e se a Direção-Geral tem previsto ou não, terá com certeza mais atuações destas junto do tecido empresarial. Nós trabalhamos muito o consumidor, o cidadão, nós precisamos que o cidadão esteja connosco, digamos que esteja on board de todas estas problemáticas, mas sabemos que fazemos isto com todos e portanto o que lhe perguntava era o que perspectivam nos próximos tempos para aumentarmos, enfim, a percepção e a sensibilidade a este tema e transformar comportamento de todos, que é o que também queremos. Bom, as políticas de ambiente são fundamentalmente políticas de economia e a economia faz-se com as pessoas, faz-se com as empresas e nós, na questão do ambiente marinho, não podemos deixar de contar com as empresas e trabalhar com as empresas e com as organizações, com as ONGs de ambiente marinho, que também há, no sentido de encontrar as soluções mais adequadas. O OceanWise é exatamente isso, é um programa que visa procurar soluções. O OceanWise não tem como objetivo fabricar varinhas mágicas para resolver problemas, mas pôr a inteligência de todos nós, das empresas, dos cidadãos, da administração pública, dos privados, no sentido de pensar e de ver quais são as soluções. Portanto, o grande desafio vai ser levar à prática as soluções que estão a ser testadas e pensadas no OceanWise de uma forma mais abrangente, envolvendo o conjunto dos 5 países que estão a trabalhar nelas. Neste dia 15 vai haver um último workshop com todas as entidades, com todos os países envolventes, portanto vai ser um workshop global, onde vão ser discutidas e vistas as soluções já testadas, não são soluções teóricas, são soluções já testadas e tentar perceber como é que as administrações públicas, neste caso as ligadas ao mar, poderão implementá-las, sendo que aqui não é possível fazer isto sem o Ministério do Ambiente, sem as políticas de ambiente, porque o OceanWise foi um projeto que permitiu e que possibilitou que os organismos mais ligados ao mar e os organismos ligados ao ambiente trabalhassem muito proximamente no sentido de encontrar soluções juntamente com as empresas. As empresas têm um papel fundamental. A senhora Secretária de Estado falou na diretiva do ecodesign e é importante porque o design que parte das empresas para os produtos é fundamental para poder resolver este problema. E o design não é apenas a forma, é também a função. E a forma e a função de um produto são bem pensadas, são essenciais para que as políticas de regeneração, de reciclagem, sejam mais eficientes, não é? Sejam mais eficientes. E, portanto, a empresa tem que pensar, quando está a fazer um produto, pensar para além do produto, isto é, pensar como é que o produto vai sobreviver quando já não for útil. Como é que ele... E aqui não podemos estar mais de acordo que a degradação e a biodegradação terão que ser eficazes e garantidas em meio natural. E é por isso que o OceanWise tem uma das suas preocupações é justamente essa, garantir e produzir um selo de garantia de que este ou aquele produto, aquela embalagem, não é, são efetivamente biodegradáveis e efetivamente não vão constituir um desafio, porque às vezes uma embalagem que se desfaz toda
em pequenos pedaços, acaba por ser pior do que se ela não se desfizesse, não é? Certo, o Portanto, a impacto questão do design aqui é fundamental. E as empresas têm um papel, porque elas é que fazem as embalagens, não é? A administração pública não tem a vocação de fazer embalagens, ou de fazer produtos. São as empresas que têm que pensar nisso. Exato. Ia dizer, José Manuel, que as suas palavras sinalizam um caminho que nós, na Sociedade Ponto Verde, já começamos a percorrer em conjunto com outros parceiros de ID, mas também no caminho de chamar a atenção e contribuir para que a economia circular, para poder acontecer, implica de facto uma mudança e uma alteração na forma como se desenham as embalagens para suportar, enfim, os bens que chegam à casa dos cidadãos e dos nossos consumidores. Estamos mesmo a chegar ao fim. Eu talvez perguntasse muito rapidamente ao Antoni quais são os próximos passos deste projeto, da Cyclic, e quais são as expectativas relativamente a ele entrar no mercado de uma forma abrangente para dar utilidade ambiental a este projeto em que nós todos tanto acreditamos e que venceu esta nossa initiative. Les prochaines étapes, en fait, aujourd'hui, le stade du projet, on a lancé un premier outillage, un premier investissement. Nous avons réalisé les premières boîtes, les premières caisses qui sont utilisables par tout le domaine de la pêche. Aujourd'hui, tout ça, ça a été validé par les acteurs du domaine de la pêche. Ça a été validé également en fin de vie, puisque je vous ai dit que ça peut être composté rapidement. Mais le domaine de la pêche nécessite différentes dimensions. À chaque fois qu'on lance un produit, en fait, nous sommes obligés d'avoir un certain nombre de dimensions, donc à investir dans un certain nombre d'outillages. Et aujourd'hui, le soutien d'Ocean Wise et l'Ocean Award va nous permettre d'investir dans tous ces outillages et donc d'avoir à disposition cette offre pour nos clients, une offre complète pour cette caisse et pour qu'ils puissent acheter cette caisse. Par contre, nous avons vraiment besoin du support, de votre support pour promouvoir la solution, puisque c'est une solution quand même différente des solutions actuelles. Et il faut qu'elle s'accompagne avec le traitement en fin de vie également, puisqu'il faut déployer tout ce qui est compostage au Portugal pour traiter ces emballages, puisque la fin de vie est différente. Là, il faut traiter en compostage. Voilà. Certo. Acho que estamos todos a viver aqui grandes desafios, enfim, temos muitas mudanças que vão acontecer, nomeadamente no investimento do tratamento de biorresíduos, e portanto agradecia muito a todos a participação nesta conversa. Senhora Secretária de Estado, muito obrigada pela sua disponibilidade. José Manuel, muito obrigada pelo convite. Antoni, muito obrigada pelo vosso interesse e pelo vosso investimento e por acreditarem que de facto estamos todos a contribuir para ajudarmos a nossa cadeia de valor e ajudarmos as empresas a serem mais sustentáveis e ajudarmos o nosso planeta a sobreviver-nos. E portanto eu terminava não só com este agradecimento, mas convidando-nos a assistir a umas palavras que o Sr. Ministro do Mar teve a gentileza e a amabilidade de nos dirigir e que fica connosco a partir de agora em formato vídeo. Muito obrigada a todos, vamos continuar e até breve. Caras amigas e caros amigos, agradeço o convite que me foi dirigido para me associar a esta iniciativa. O Ministério do Mar está empenhado em combater a poluição marinha e tem estado envolvido na promoção de várias iniciativas e ações neste contexto. O projeto Oceanwise é coordenado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e tem como objetivo estudar o ciclo de vida de produtos de poliestireno e desenvolver soluções alternativas sustentáveis. O desafio Ocean's Calling, lançado pela Sociedade Ponto Verde, parceira do Oceanwise, apelou à criação de ideias e projetos de investigação e desenvolvimento e inovação que apresentassem soluções alternativas de melhores práticas de produção, uso, recolha e reciclagem de embalagens de poliestireno, quer expandido, quer extrudido, de modo a evitar o seu aparecimento no oceano. Felicito o projeto vencedor, o projeto Cyclic, da empresa Storopac,
que trabalhou no desenvolvimento de uma tecnologia eficiente de produção de embalagens para produtos alimentares muito sensíveis, como é o peixe, em alternativa à embalagem de esferovite convencional. O OceanWise alinha-se com a Diretiva Quadro Estratégia Marinha e com o Plano de Ação Regional para o Lixo Marinho da Convenção de Oslo-Paris, contribuindo para o desenvolvimento da ação centrada na prevalência e impacto de polistireno no ambiente marinho. Caros amigos e caras amigas, é inegável o papel do oceano no bem-estar humano e os serviços prestados pelos ecossistemas marinhos são cruciais para a nossa saúde. As ameaças contínuas ao oceano e à vida marinha estão a enfraquecer a sua capacidade de resistir a perturbações, de se adaptar às alterações climáticas e de desempenhar o seu papel como regulador ecológico e climático global. É essencial a cooperação e empenho para assegurar o desenvolvimento de uma governação global, equilibrada e baseada no conhecimento, a fim de conseguirmos progressos concretos e sustentáveis. Termino felicitando mais uma vez a Sociedade Ponto Verde pela promoção da iniciativa Ocean's Calling e a Setor OPAC pelo desenvolvimento de uma tecnologia inovadora e de aplicação prática. O Ministério do Mar continuará a trabalhar para alcançar uma sociedade mais resiliente e mais preparada para os desafios futuros e continua a lutar para travar a destruição da nossa casa comum. Muito obrigado.